Boas, pessoal, estamos de volta depois de umas curtinhas férias. Falhámos um bocadinho, já devíamos ter feito este vídeo há uns dias atrás. Mas estamos de volta. Vamos fazer aqui uma espécie de season recap, recapitular a época, aquilo que aconteceu, e atribuir também aqui alguns prémios no final do vídeo, tipo melhor contratação, o jogador flop, o jogador que mais surpreendeu, etc. Foi uma época muito de altos e baixos. Apesar de muito bem sucedida no final, portanto, foi uma das melhores épocas da nossa história, se calhar, e certamente do passado recente. Portanto, temos muita coisa para dizer, na verdade, aconteceu muita coisa. Vamos por ordem cronológica, se calhar voltar uns 9 meses atrás e lembrarmos de como é que estávamos lá, no nosso estado de espírito. Não sei, pessoal, quando começou a época, partindo logo da Supertaça, depois daquele desenho, aquele design incrível, vocês mantiveram no início a confiança que íamos para o bi, mesmo depois daquela reviravolta horrível. Acho que sim. Tipo, o jogo que o Sporting fez, mesmo, tipo, apesar de termos sofrido 4 golos, eu acho que ninguém saiu da Supertaça a achar que nós íamos ter dificuldades este ano. Aliás, era uma questão onde é que nós íamos ser campeões. Se era no Bessa, se era antes. De falar a sério. Pá, Sim, sim. não, eu por acaso concordo, eu também partilho do mesmo com o Afonso. Acho que quem viu a Supertaça depois e com a equipa que nós tínhamos e como estávamos a jogar, acho que era só mesmo saber quando é que íamos ser campeões. Mas sim, partilho das mesmas ideias. Tinhas alguma dúvida que isto ia acontecer? Que íamos ser bicampeões depois da Supertaça? Não, eu acho que na altura disse isto também, defendi este mesmo raciocínio, que realmente este jogo foi uma coisa inesquecível, foi horrível, estar a ganhar 3-0 aos 30 minutos e depois de acabar 4-3 contra um rival, contra um Porto ainda por cima com um treinador novo, uma situação tão caricata, foi realmente horrível, mas realmente tínhamos a confiança de que tínhamos feito boas contratações, que tínhamos mantido jogadores bastante importantes e que íamos ter um campeonato bastante forte. Obviamente acho que ninguém previa esta montanha russa, como estavas a dizer, altos e baixos, que seria o resto da época, mas estávamos bastante confiantes. Hum. Sim, a verdade é que nada faria, nada vos desmentia, digamos assim. A partir daí foram 100% de vitórias, tirando as competições europeias, mas mesmo assim não tivemos qualquer derrota até à saída do Amorim. Na Liga igualámos o recorde, que acho que foram 11 vitórias em 11 jogos. Ehm, Portanto, já, estávamos completamente embalados para o bicampeonato e era mesmo, aí assim era uma questão de quando. E acabámos aqueles últimos dois jogos do Amorim, contra o City e contra o Braga, foram tipo pico de Bliss. Tipo, aquele acabou mesmo em grande e estávamos todos cheios de alegria. Acho que nada faria prever, pronto, aquilo que ia acontecer a seguir. Ou seja, já tivemos vídeos sobre isto, mas depois da saída dele, não sei se lembram o que é que disseram, mas vocês também mantinham a confiança? Tivemos a confiança, mas deixa-me falar desses jogos. Fazer recap. Uhum. Eu lembro-me que nós fizemos o vlog do City e chamámos o melhor jogo da nossa vida. E depois o jogo em Braga foi claramente melhor. Tomás, não estou a dizer que foi ou não, Yeah. estou a dizer que foi o título. Eu também acho que não foi. Uh, mas isso foi mesmo surreal essa semana. E eu ainda me lembro que eu tive para não vir. Foi mesmo tipo uma decisão de última hora de ir aos dois jogos. E graças a Deus que meti cá os pés. Cá em Portugal. Foi mesmo Sim, bom. eu Porque tipo, sinceramente, diz ele, vai. não, eu acho que essa altura, de facto, desses dois jogos com o City e com o Braga, pelo menos depois do jogo do City, eu achava que o Sporting podia bater-se muito bem nas Champions e chegar muito longe nas Champions, até diria umas meias finais, até uns quartos finais, na boa, porque estávamos a jogar mesmo muito e que o campeonato ia ser decidido muito cedo. E depois, de facto, pronto, acho que foi literalmente o pico da nossa equipa. Acho que foi a altura que nós estávamos a jogar melhor, foi mesmo nessa semana do City e do Braga, em que eu acho que íamos ser muito felizes e depois, por acaso, acabámos por ser. Yeah, Sim, nós a mas cantar só paramos em Munique no final.
Sim, completamente não, desiludidos que a equipa oleada não ia parar. mano, eu Era-se. nunca pensei que fosse acontecer o que aconteceu esta época, foi surreal. Yeah. É porque eu não partilhava tanto entusiasmo como tu, Diogo. Não achava que íamos às meias finais, mas não achavam que íamos fazer mais um ponto nos 4 jogos que faltavam, assim, qualquer que era. Tivemos tipo, quase a nem sequer passar para os playoffs. Ahm, Portanto, foi claramente uma dose de realidade a seguir. Ahm, yeah, mas esses jogos foram muito importantes porque o Amorim, mesmo depois da saída, conseguiu manter a equipa a jogar muito bem, e com jogos muito difíceis. E imagina que ele tinha perdido pontos ou tinha perdido os jogos, uma coisa assim. Acho que ele ainda ia ser mais odiado do que ainda é. Portanto, pelo menos ele deixou-nos numa situação bastante boa. Achei Foi engraçado aproveitado. O Quaresma na entrevista à Renascença estava a dizer que preferia que o Amorim tivesse saído antes, que só custou mais ele estar lá naqueles 3 jogos e essas 2 semanas. Ele disse isso. Mas por outro Ah, lado, ainda seis bem, pontos e ainda uma bem. vitória contra o City, né? Fogo. Porque vieram rivais potenciais, né? Eu acho que se o Amorim tivesse saído antes, como o Quaresma queria, não tínhamos sido bicampeões. Tínhamos levado 10 do City e 5 do Braga. Mas que Yeah. João Pereira depois não fazia os outros jogos, já tinha saído. Epá, mas É eu não verdade, né? trocava, honestamente. Eu não trocava. Eu também Não não, trocava a saída do Amorim mais cedo por a entrada do Rui Borges mais cedo. Acho que aqueles jogos mesmo, pá, valeu também pela questão emocional. Foi muito bom. E até alguma coisa, Ricardo. Não, ia só dizer que, depois, passando um pouco para a frente, a saída do Amorim coincidiu com um período também de lesões graves que se sucederam, ou seja, houve o período da pausa das seleções, mas já tínhamos o Nuno Santos que se tinha lesionado em Famalicão, o Pote lesiona-se nesse mesmo último jogo em Braga, passado pouco tempo o Daniel Bragança também se lesiona para o resto da época, e apesar de tudo, acho que isso também não ajudou à estreia do João Pereira, e apesar de ele ter tido algum tempo ainda da tal pausa das seleções para treinar e para estar com a equipa, realmente nós quebrámos e nós passámos literalmente do céu ao inferno. 2 derrotas seguidas, uma em Alvalade, uma fora, quando se previa que íamos bater o recorde de vitórias Foram três, seguidas. três derrotas seguidas, aliás. Sim, sim, contando com a Liga dos Campeões. Yeah. É Uh, isso, foram quatro. O Arsenal. Yeah, pois, também. aí, pois foi. Sim, não, pois Bem, foi, pois ainda perdes com o Bruges, pois é. Foi é, o é Ou Arsenal, seja, Bruges, Moreirense, Santa Clara, foram quatro seguidas. cada vez está inesquecível. pior, Foi. mano. Cada vez está pior. Como é que é possível? 11, bem, quem fosse ver a nossa forma, 11 vitórias seguidas e depois 4 derrotas. Não costumamos empatar. Jogamos o jogo do Amarante, Eu lembro, atenção. era aquele, nós batemos o recorde no vlog do Bruges, eu acho que disse isso, que é, nós batemos o recorde de que não fazíamos há 40 anos 11 vitórias seguidas, e depois é também um recorde de 30 e tal anos que não perdemos 4 jogos seguidos. Yeah. Nós fazemos dois recordes no mesmo ano, na mesma É, época. Incrível. que época Só surreal. para ver o que é isto. E lá está, como nós, depois desse jogo do City e do Braga, eu pensei que pelo menos podíamos chegar muito longe na Champions e ganhar o campeonato fácil. Nesse momento, o João Pereira, passado 4 5 jogos, pensava que o campeonato ia ser muito complicado, se calhar um milagre, diria eu. E as Champions provavelmente íamos passar, mas com muita dificuldade, e que as taças também ia ser muito difícil. Portanto, nós fomos literalmente 8 ou 80 e, e pronto, e graças a Deus, aquele jogo de Barcelos foi histórico e fundamental para o resto da época, na minha opinião, O jogo de Yeah. Barcelos, porque o jogo de Barcelos. porque foi o último jogo do João Pereira no Sport. Não, que muda a Um época. grande empate. Eu Um pensei que empate ia certo. dizer ao Diogo, eu fico com o Diogo esse jogo e estava a dizer, é a primeira vez que eu Nós vou para um fomos jogo do lá, já. Sporting à espera que o Sporting empate, porque a longo prazo isto vai ser melhor para nós. E afinal havia mesmo algo melhor guardado para nós. Logo em Mas é breve. verdade. E esse empate, muito, muito importante, né? Todos os pontos. Eu já disse isso também a brincar, mas os pontos que o João Pereira amelhou deram-nos também um bicampeonato. Ele podia ter perdido todos, ainda fez 4. Sim, já não foi mal. 4 pontos em Já não 4 foi mal. jogos. Exatamente. É fácil falar no Agora, fim, mas na altura. Fizemos grande João 33 em Pereira. 11 e 4 em 4. É o que é, é o que é. Pronto, e depois o momento mais ou menos ponto de viragem foi a entrada do Rui Borges. Aquele jogo em específico contra o Benfica, em casa.
que deu. Não se pode dizer que tenha dado um mote para o resto da época, porque a equipa não foi completamente estável como era com o Amorim. Não é que não voltou a ser um passeio, mas foi um ponto de viragem. Já. Era impossível, com a Voltámos quantidade a de ver a lesões. equipa. Nós acabámos a época com o quê? 37, 38 jogadores utilizados na liga. Tipo, Ah, esta época mas correu tudo mal também. mesmo assim com as lesões, eu não sei. Se não houvesse as lesões, nem o João Pereira tinha feito melhor, nem acho que o Rui Borges tinha feito muito melhor. O Ribeiros Se tinha calhar feito tinha muito ganho melhor, mais tipo fogo. 3 pontos para aí. Então, muito melhor. Mas eu acho que mesmo assim o Rio Borges Está não bem. teve tão mal. Acho que não perdeu nenhum, Pá, não perdeu nenhum jogo na Liga. houve ali uma sequência de 3 empates que foi dolorosa, mano, em que perdemos Nós a tivemos vantagem. Porto fora, Dortmund, Aroca, Dortmund outra vez, depois Aves. Tipo, tivemos uma fase sem ganhar. Foi bem da mal. Não ganhámos nenhum jogo aí, aliás. Sim, foi na Yeah. altura da Champions League, era jogar 3 em 3 dias. É sempre E complicado não quando se ganhámos tem nenhum. muitos lesionados. Só estamos a ganhar em Barcelos, mesmo assim foi por 3 centímetros para a Taça de Portugal. É verdade, sim, Pois sim. senhora. É Mas lá verdade. virámos isso. Mas nós é engraçado que nós chegámos a estar com o Rui Borges com mais vantagem do que tivemos com o Mourinho. No Amorim, quando ele saiu, tínhamos 5 pontos e com o Rui Borges chegámos a ter 6. Não, com E o mesmo Mourinho assim, tínhamos 6. não, acho que era 5. Quando ele Não O lembro. saiu, o Benfica jogo de teve um Braga jogo era em 5. atraso, É. mas sim. Mas, ó, Tomás, deixa-me só, antes de passarmos um pouco mais à frente, falar Força, sobre a força. janela de transferências de janeiro, que eu diria que foi bastante importante para nós, principalmente pela vinda do guarda-redes Rui Silva, que nos trouxe uma tranquilidade mesmo bastante grande. Uh, Ninguém esperava que o Sporting, ao ir buscar um guarda-redes no mercado de transferências de verão, fosse vendê-lo ou emprestá-lo em janeiro e depois fosse buscar outro. Erro de casting, claramente, mas acho que também é um dos homens do título e que nos transmitiu bastante confiança quando o Sporting precisou, em vários momentos. É. Não é Mas verdade, depois não é temos verdade. prémios Já para dar, falamos mas ele mais se à calhar vai frente receber alguns. de alguns quê? Mas, dos que temos para dar no final do vídeo. Ah, é verdade, sim, sim, sim. Não, sem querer dar spoiler, mas é possível que sim. Pronto, e depois o Rui Borges, a verdade é que a equipa melhorou bastante, 6 pontos de vantagem, depois perdemos esses 6 pontos, foi a altura de mais, onde o Rui Borges foi mais questionado, e onde se começou se calhar a antever que o Rui Borges podia não ser o treinador ideal para o Sporting, mesmo acabando bem, como acabou, e depois podemos falar mais à frente sobre isso, ou noutro vídeo. Um, mas a verdade é que a partir do empate em Aves, se não me engano, foi uma grande sequência de jogos. E ganhámos todos, basicamente, até ao fim. E se não fosse assim, não seríamos campeões. Portanto, a partir Mas daí acho acho que que a equipa sentiu a pressão de forma positiva. yeah. Tipo, Foram aquele susto que muito, foi foram muito clínicos. empatámos com o Braga e a malta começou a desairar outra Verdade. vez. É verdade. Tens razão. Já me esqueci do E depois, Braga. e depois o campeonato resolveu-se nos Açores, como toda a gente diz, que é o Sporting ganha contra o Santa Clara num jogo difícil e o Benfica perde pontos nesse fim de semana e a partir daí ganhámos todos, exceto o derby. Yeah. Nunca me vou esquecer desse jogo do Arouca. Mano, Acho que esse jogo do Euro foi épico. eu estava com o Diogo e acho que contigo também, Ricardo. Não tinhas ido a esse jogo. Eu estava a Não, ver o acho que relato, não. Aroca em eu Yeah, casa. estava ok. num autocarro a ouvir o relato. Fogo. Do Yeah, Benfica, Aroca. basicamente, Yeah. sim. Eu e o Diogo pronto, fazemos parte aqui de uma equipa amadora de futebol e estávamos no aquecimento. Estávamos a aquecer sim, e o Ricardo também, exato. Mas ele não Foi estava lá, eles. estava no autocarro. Fogo, Da isso é. outra equipa que ele faz parte. Uh, e estávamos a aquecer e de repente está alguém no telemóvel e começa a estar gol, dizer que o Aroca marcou e nós começamos, todos os Sportingistas que estavam ali e começam a festejar e foi um grande momento de comunhão. Verdade. Nunca mais vamos esquecer. E o jogo, até o jogo correu melhor, mano. Ganhámos e tudo. Foi um grande dia. Mas já partilhei a Grande. minha história, Foi mas ainda estava nos Açores com imensas pessoas que foram de viagem. Então aquilo foi uma festa, foi um fim de semana, mesmo à Sporting, de quinta à quinta ou terça à terça, já nem me lembro quanto tempo é que eu estive lá na ilha. Mas foi muito bom. Excelente. Sim, e depois aí, pronto, embalámos para o título. Um jogo importantíssimo foi o Gil Vicente, diria, em que temos aquele grande gol do Quaresma, um dos gols do título, não é o único, né? Também podíamos apontar aqui, por exemplo, o gol do Trincão em Guimarães.
mas pronto, o gol do Quaresma é muito importante porque garante-nos a vitória e íamos em igualdade pontual para o derby e com um empate era muito melhor e portanto foi um dos melhores jogos da época. Apesar o jogo em si foi muito mal jogado, mas o final foi dos mais saborosos. Eu não sei, mas eu, pá, eu morri várias vezes durante essas 2 semanas, mano. Com o jogo com o Gil Vicente e depois com o derby, tipo, esquece. Eu nem sei como é que sobrevivi a essas semanas, mano. Foram muito dolorosas. É Isso foi surreal muito. pensar que isso foi só há um mês atrás. Parece que foi tipo há meio ano. Yeah, essas coisas passam muito rápido. Foi literalmente o mês passado. What the fuck? Esquece, eu não sei, mano. Vocês tinham aqueles relógios quando estavam lá na luz com os batimentos cardíacos. Eu estava em casa, mas eu devia também estar pá, aí com 130, mano. Estava bué 130, eu cheguei aos nervoso. 190 ou 180, o que é que foi? Aí, Deves ter ido mano, mais você também. morrias, mano. Há uma fotografia disto, vocês podem continuar a falar enquanto eu Chegaste vou mesmo aos procurar. 190. Não, 190 de vídeo, que isso é. 190 tens de estar a correr. Só Yeah, isto saltar. está morto. Eu lembro-me que era algo ridículo, que eu até publiquei uma história com isso. Eu tenho fotografia, mas pá, eu já falei isto várias vezes, mas o jogo na luz Sim. parecia. Yeah, 192. Pô, Não o sei se homem isto vai dar estava a para correr ver uma aqui. maratona. Ah, não, só se dá para ver Não vai. vocês. Não Mas sim, era. 192. Ok. Fogo, esquece, eu estava a ver em casa dos amigos e tipo, nem conseguia comer. Estava tipo a tremer, nervoso, mano. Foi muita dor. Foi muito, muito mal. Quer dizer, aquela segunda parte pareceram 10 horas, aqueles 45 minutos. Yeah. Mas olha, como o Afonso disse há pouco, palavras do nosso Mister, nós esquecemos de falar sobre a taça da Liga, que acabamos por perder nos penaltis em janeiro, mas acho que o nosso treinador disse que se tínhamos perdido essa taça é porque havia algo melhor guardado para nós, e efetivamente houve uma grande dobradinha, uma semana em grande, vitória contra o Guimarães 2-0, que nos deu o bicampeonato, algo que já não acontecia há mais de 60 anos, e depois uma dobradinha que também já não acontecia há 20 e tal anos, portanto também das semanas mais históricas que nós vivemos aqui enquanto jovens sportinguistas, e realmente o final feliz de uma época super atribulada e que nada nos fez prever. Lá está, volto a dizer, nós partimos Surreal. confiantes, partimos confiantes, as coisas foram correndo muito bem, ainda estávamos mais confiantes, depois do nada passamos para o inferno e depois tivemos um período sempre de altos e baixos, a lutar por aquilo que viria a ser nosso e fomos felizes. Essa época foi cheia de recordes. Foi o recorde das 11 vitórias em 11 jogos, depois o recorde negativo de 4 rodas seguidas, e depois o bicampeonato 70 anos depois, e a dobradinha também 20 e tal anos depois. Portanto, foi cheio de coisas, cheio de recordes em marcos históricos. Foi mesmo surreal. E pronto, mas olha, mas ainda assim, pronto, há pontos negativos, apesar de ter corrido muito bem. Esta era uma época que claramente nós podíamos ter ganho os 4 troféus todos. Principalmente o da Quatro. Supertaça, pronto. Ok, ok, você está a falar da Champions. Não, aí não, aí também não. Pô, isso nem com o Mourinho. Não. Principalmente da Supertaça, claramente não podíamos ter aquele resultado. Pronto, depois da Taça da Liga, claro, nós jogamos bem, e nos penaltis, foi mais azar do que outra coisa. Mas era a época que nós tivéssemos mais uma pontinha de sorte, tínhamos ganho quatro troféus esta época em vez de 2. Como na época passada também tínhamos já ter feito a dobradinha e não fizemos. Para o Mas ano. pronto, está em crescendo, mano. Para o ano há mais. Ganhámos um título a época passada, 2 nesta, portanto para a próxima é 3 ou 4. Está escrito. Exatamente. Não, eu acho que já tinha dito isto no podcast a seguir à Taça de Portugal, mas se não o disse, ou se já o disse, volto a dizer. Uh, a verdade é que o Sporting realmente tem-se afirmado bastante a nível nacional. Temos estado em quase todas as frentes, sempre até ao fim. Isso é algo sempre positivo de se voltar a lembrar. E que o Sporting, acho que creio que são os últimos 7 troféus disputados em Portugal, ou 6, o Sporting podia tê-los ganho a todos, caso ganhasse todas as finais. Portanto, acho que é algo memorável, e realmente quer dizer que estamos no bom caminho e estamos agora, temos de ver agora o trabalho que vai ser feito agora nesta preparação para a próxima época, mas diria que o futuro é risonho, desde que consigamos voltar a ser competentes. E é É assim, importante, pronto, e que é importante o Sporting afirmar-se, se calhar ter um período como o Porto já teve, como o Benfica já teve, ser agora o nosso período de maior domínio. Hegemonia.
Exato. Sim, sim. Isso é o A sonho. nível, a nível europeu vai ser difícil, porque os tempos são outros, mas a nível nacional, claramente, está na hora. Sim, eu acho que nós devíamos agora ganhar essa tal hegemonia nacional para depois sim focar na hegemonia europeia. Portanto, eu acho que é continuar a construir o que a gente tem feito, equipas competitivas, tentar sempre manter os mesmos jogadores, não vender a equipa, os melhores da nossa equipa, e depois sim começar a pensar num projeto europeu, que é o que eu mais gostava era ganhar troféus europeus. Mas próxima Pelo época menos tem é, muita coisa que se diga. Próxima época é uma grande incógnita. Incógnita. Temos é verdade. de. Depois, daqui a uns meses, faremos um vídeo especial sobre isso. Acho que há muita coisa para Daqui a uns dizer. meses, daqui a um mês, de- daqui a um mês já Daqui a um começamos a mês? pré-época. Yeah. É mesmo daqui a um Ah, mês. ok. Daqui a um mês, ok. Exatamente daqui a um mês, Pode se ir. calhar temos o primeiro vlog. Mas Muito isto para bom. E a dizer, vlog para ok. estamos aqui a falar de recordes, não falámos de recordes do Lugar Leão. Batemos o nosso recorde de vlogs, com 35 vlogs esta época. Deixem nos comentários se acham que vamos fazer mais ou menos. Nós não vamos dar pistas. E eu também estava aqui a ver uma coisa engraçada, que é, nós começámos a época, calma, onde é que isto diz? Tínhamos à volta de 7 mil subscritores, agora estamos a chegar aos 13, portanto quase duplicámos os subscritores esta época outra vez. Mas isto para dizer, foi novamente uma grande época para nós, 2 anos, 2 títulos, e vamos agora ao terceiro. Que era, Mas é isso. eu acho que nós não podemos parar. Se nós ganhamos o tricampeonato, nós não podemos parar. O Gaudião não pode acabar. É porque está escrito nas estrelas. Bem, já fizemos aqui um recap da época, recapitulámos os momentos mais importantes. Vamos então à entrega dos prémios. Basicamente, nós vamos usar as mesmas categorias que utilizámos nas previsões, há mais ou menos 9 meses atrás. Podem ir lá ver esse vídeo, também está um excelente vídeo e dissemos muita coisa estúpida. E e vamos usar as mesmas categorias e comparar a nossa resposta na altura. Portanto, se não me engano, a primeira categoria que nós utilizámos na altura era a melhor contratação. E aqui vamos contar tanto o mercado de verão como o mercado de janeiro, acho que faz sentido. Portanto, vamos a isso. Afonso, estavas aí muito animado? Estava. Nós dissemos todos Debast, não estava a apontar para as pessoas irem verem o outro vídeo, mas estávamos todos a dizer que foi o Debast, mas acho que toda a gente concorda que a melhor contratação do Sporting desta época foi o Biel. Aí, ok, vá. Mas é Não, tem que ser verdade. o Rui Silva, tem que ser o Rui Silva, Pode ser, ele pode sem dúvida. ser. Na verdade, Não, o Debast, apesar de tudo, tornou-se bastante importante pelo papel que ele teve no meio campo, porque realmente teve ali a compensar e teve a esforçar-se bastante e a adaptar-se, e até chegou a ser fundamental, porque nós não tínhamos literalmente mais ninguém. Mas sim, mas para mim o Rui Silva tem um impacto muito maior e se olharmos para pontos diretos, digamos assim, ele garantiu-nos muito mais pontos do que um Debast a jogar no meio campo. sim. Eu estava indeciso aqui na classificação. Eu também vou dizer Rui Silva, ok. Para mim, acho que foi a maior mudança que nós sentimos. Temos uma grande debilidade que era o guarda-redes e depois o Rui Silva combatou perfeitamente. Mas também ponderei dizer Arda, ah, porque a verdade é que ele foi muito decisivo também. Claro que completamente ofuscado pelo Jokic e era simplesmente uma segunda opção e nós não tínhamos falta de gente nessa posição. Mas também fica aqui uma menção honrosa para o Arder, que foi muito decisivo, mas Rui Silva, claramente, a mais impactante. Sim, eu também acho. Eu por acaso, eu acho que o Rui Silva fez uma grande contratação. Nós precisávamos claramente de um guarda-redes, mas se calhar para marcar pela diferença, vou dizer o Debast, porque acho que o Debast também foi uma excelente contratação. Lá está, como vocês disseram, colmatou ali o meio campo quando não tínhamos ninguém. E também foi um jogador muito importante, com gols decisivos na Taça de Portugal contra o Gil Vicente, que nos deu a passagem à próxima fase, com grandes jogos que fez no meio campo e também a central. Na Champions também fez grandes jogos, portanto eu vou dizer o De Bast, apesar do Rui Silva ter sido uma contratação cirúrgica, na minha opinião, e também muito boa. Em Interessante. termos de pior, Diogo a pautar. é, em termos de pior contratação, é uma, é uma discussão entre Kovacevic e Biel.
mas acho que tem em conta que despachámos com o Kovacevic, ele nem sequer entra nas contas. Quer dizer, o Biel também não. Pá, para mim, vão ter que Mas receber os dois o prémio. não. Eu recuso-me a dar o prémio aos dois. Apesar de já ter feito aqui muitas piadas com o Biel e com o nome dele e não sei o quê. O Kovacevic é uma contratação falhada, ponto final. Não tem mais volta a dar. Vai ser vendido ou voltar a ser emprestado. O Biel se calhar vai ficar na equipa. E ele ainda mostrou bons pormenores, não é? Ele ainda tem a oportunidade na próxima época, penso eu. Ainda tem algum potencial. Nós não vimos quase nada dele, mas aquilo que vimos, se calhar nem justificava os poucos minutos que ele teve. Portanto, eu acho que ele ainda Não não sei o é que é que tu nada. viste do Não é Biel, o é flop que eu não vi completo. nada. Mano, houve um jogo em que ele entrou relativamente mais cedo e mostrou bons pormenores. Estou a falar do jogo da segunda mão do Rio Ave. Que toda a gente fala que Exatamente. ele jogou muito bem entre linhas e não sei o quê. Epá, por amor de Deus. O Vigal Não, duvido não muito que foi faça só isso, parte do mano. plantel. Opa, vamos ver para a próxima época, mano. Se ele não tiver oportunidades, claro que nunca É vais. um jogador que não é para o Mas Sporting, tem pouca intensidade. é possível que não. Mas imagina, o Kovacevic jogou, teve as oportunidades, falhou. Tipo, não há outra opção. O Kovacevic tipo, estava mesmo fechado que não presta. O Biel tipo, há uma margem de dúvida porque quase não teve visibilidade. Sim, Então, para mim, é o Kovacevic. mas se fomos a ver pelo preço que foi pago pelo Biel e pelo Kovacevic, acho que nós pagámos uns 8 milhões pelo Biel. Só aí eu acho Não, que. não foi, nós É pagamos 6,5. mais. Yeah, Quanto? foi mais 6, 6,5. 6,5. 6,5? Pronto, lá está. Foi mais que o Kovacevic, logo aí já acho que. Mas o Kovacevic tem guarda-redes. Tipo, se calhar se fizeres o ajuste. Sim, também é verdade. A única coisa do Kovacevic é que ele foi contratado para ser titular e claramente não deu. Enquanto que o Bial nunca veio para ser titular do Sporting. Yeah. Lá está, por isso mesmo. Para que é que foi contratado? Já. Isto acho que nem vale a pena. Acho que podemos passar o jogo da surpresa pela positiva. Ou Muito pela bem. negativa, não Foi sei como é que querem surpresa. interpretar isto. Tem que estar pelos dois lados. Não, mas é que pela negativa, pela negativa não é o flop. Sim. Tu fazes pela positiva. É. Pela Eu, positiva, interessante. Vai ser interessante. O ano passado tinha sido o Trincão, quando fizemos isto. Mas agora não foi o Trincão. Claramente não foi. Acho que eu, por acaso, e eu que fui bastante crítico do Trincão, ia dizer Trincão, por uma simples razão. E. Foi o jogador com mais minutos do campeonato, se não me engano, ou algo assim do género. Foi o jogador que, pelo menos no Sporting, teve que ser bastante consistente, nunca se lesionou. Foi bastante forçado a fazer bastantes minutos, apesar de nós termos aqui questionado várias vezes uma possível rotação que se calhar devia ter sido feita para também não prejudicá-lo. Mas olha que para mim o Trincão surpreendeu-me pela consistência que ele teve, porque acho que ele nunca foi deslumbrante, mas, mas foi sempre consistente. E se nós nas épocas passadas dissemos sempre que ele nunca era consistente e que houve uma época em que ele começou mal e acabou bem, acho que houve outra época que começou bem e depois voltou a quebrar, mas depois voltou a ser bom. Para mim, realmente acho que o Trincão foi uma agradável surpresa em termos de ser um jogador que saiu lá quando nós precisamos, apesar de nunca se destacar. se cá? De se destacar, ou seja, de ter assim, ou seja, tirando se calhar o jogo contra o Nacional, em que ele marca um golaço, o Trincão, quer dizer, sei lá, ou seja, teve em momentos bastante importantes. O golo no Benfica na Luz, o golo contra o Guimarães, a acabar aos 90 minutos. É. Percebem? Sim. Menos Portanto aí, importantes. diria, portanto, aí diria que foi uma surpresa, sendo honesto. Para ti, 20%. Eu estava a tentar dar os gols de surpresa tipo a um felicíssimo João Simões, mas não sei. Acho que. Tá. Olha, estou mesmo preso com Eu essa. vou, eu vou pegar no Debate, porque ele, a verdade é que ele me surpreendeu bastante. Primeiro, aquele jogo que ele tem na Supertaça corre-lhe muito mal e nós ficamos, se calhar, com uma primeira imagem dele fraca, de que, ok, esse cara está aqui potencialmente um flop, mas depois a verdade é que ele sobe de nível, marca, nunca me vou esquecer daquele gol contra o Lille, se calhar um dos melhores gols da época. Fogo, aquilo foi. Depois no pai 10 jogos a seguir era sempre quando eles tinham a bola, era chuta. A malta ficou com isso na cabeça. E depois a verdade é que ele tem que ser adaptado, porque devido às lesões, tem que ser adaptado para aquela posição e surpreende. E descobrimos ali um potencial médio. Tem muita qualidade para a média se quisermos. Isso,
E se quisermos usá-lo nessa posição na próxima época, também podemos fazer. Portanto, isso para mim foi claramente uma grande surpresa. Do Odebas Eu também acho só pelo que ele conseguiu fazer no meio campo e safar-nos tanto. Yeah. que também diz o Tebas. Yeah. Eu, por acaso, eu tenho dito quase sempre o Debast, mas agora não vou dizer o Debast. Acho que eu vou dizer mesmo o Kenda. Eu acho que o Kenda, apesar de já sabermos do potencial dele, acho que foi um jogador que, de facto, foi uma surpresa, porque logo na Supertaça fez um gol e fez excelentes exibições quando o Pote teve lesionado. Depois, agora para o final da época, caiu um bocado, o que é normal, porque o miúdo com 17 anos fazer tantos jogos pela equipa principal deve ser quase um recorde. Por isso, eu vou dizer mesmo o Kenda, porque acho que de facto foi o jogador surpresa. E também gostava de dizer mais um, mas como só pode ser o Kenda, mas também acho que o João Simões foi uma grande surpresa, porque na altura que nós não tínhamos médios, ele revelou-se ser um jogador fundamental no nosso meio campo e que se não fosse a lesão, provavelmente até poderia ter acabado a época a titular. E acho que para o ano, se mantiver as mesmas exibições, pode vir a ser um jogador bastante útil na nossa equipa. Bem, em termos de flop, Bem visto. muita gente diria o Maxi, um nome que nem sequer mencionava nas contratações. Eu venho defender o Maxi, a dizer que não é flop. Pode não ser surpresa, mas também não é flop. Um, Também acho, não é? Rodrigo, não. flop tem que Não é ser outra flop. vez Kovacevic. Yeah. Para mim, Também é o olha, Biel. O flop é claramente o Biel, na minha opinião. Foi um jogador que quase não jogou. O Kovacevic também é, mas lá como o Fosse disse, já não está no Sporting. E vou-me dar a minha resposta final. Tenho um nome perfeito, mas vou-vos deixar começar a vocês. Não, eu vou dizer o Biel. Eu acho que para mim é o Biel, não só por ser um jogador que ninguém conhecia e, e veio de uma equipa do Brasileirão. Não querendo dizer nada do Brasileirão, mas pá, para o Sporting acho que, e pelo preço foi pago, acho que não foi uma grande contratação. Daí eu dizer que é um flop, apesar de eu achar que ele para o ano deve ser emprestado ou vendido. Mas vamos ver. Eu posso concordar. Não acho que tenha sido a pior contratação. Acho que o Kovacevic foi pior porque foi mesmo falhado e, e era para ser titular e isso é muito pior. O Biel, lá está, ainda pode surpreender na próxima época. Não sei se vamos chegar com ele ou não, mas ainda pode surpreender. De qualquer maneira, via-se mais em janeiro. Tivemos a grande contratação do Rui Silva, depois o Biel, precisávamos ali uns tempos para desequilibrar e não serviu para nada, basicamente. Então, eu diria que sim, é justo. é assim, não sei se te vou roubar, Afonso, o jogador, mas para mim é claramente o Edward. Se calhar é um pouquinho injusto dizer que é o flop do ano, porque ele nem sequer jogou um ano inteiro. Ele acaba por ser em janeiro. Mas para mim o Edwards, acho que as expectativas que nós tínhamos dele, sei lá, ele no início da época teve um ou dois jogos interessantes, por exemplo, contra o Farense fora, ainda na altura do Amorim. Mas depois, quando o João Pereira entra, o Edwards é titular em três jogos, se não me engano. Ele é titular no Arsenal e depois nas duas derrotas seguintes para o campeonato. Uh, e foi um flop total, quer dizer, ele não jogava nada, não se esforçava, estava claramente desmotivado. Uh, e portanto, eu acho que o Edwards, se calhar, nós falámos que ele no ano passado não foi muito consistente, teve alguns momentos importantes para a nossa equipa. E se calhar, a esta altura, quando nós mais precisávamos dele, lá está, se calhar por uma tal possível rotação do Trincão, o Edwards não estava presente e acaba por sair e bem. Portanto, para Daquela mim, situação de chegar atrasado, não sei o quê, tipo, sim, sim. Epá, para mim, tendo em conta esse aspecto, para mim, claramente é o Edwards. Afonso, estamos todos à espera. Flop do ano, João Pereira. TT, Ah, Tiago Teixeira. Ah, Impossível O fazer uma homem nem, recap sem me olhar neste homem. o homem Tiago nem Teixeira, joga. lenda. Muito bom. Muito bom. Bem, o que melhorou mais. Estas categorias começam a ficar um bocado parecidas, mas um, quem é que Hum, começou mal a época e acabou mesmo muito bem? Fresneda. Para mim, Yeah, yeah. ou seja, para mim eu tenho dois jogadores. Lá está, é o João Simões, porque acho que o Diogo também e o Afonso que referiram, para ele ser um jogador surpresa, porque realmente ninguém sabia dele
E depois, quando o Sporting vendeu o Essug, ou emprestou o Essug, e vendeu o Matheus Fernandes, ficámos sem médios. E ele teve que ser referência, e lá está, foi crescendo. Mas para mim, em termos de crescimento, de aparecer de baixo e apresentar o seu serviço e ser um jogador útil e de rotação, para mim, o João Simões, acho que foi esse jogador. Agora, o Fresneda também, com muito poucas oportunidades, ele nem sequer para a taça jogava, era o jogador que era titular. Foi bastante importante, marcou alguns gols, ou esteve presente em momentos decisivos. Nunca ganhou o seu lugar, a sua titularidade, mas para mim, acho que houve uma melhoria clara. Bom, Ok. sim, já falei aqui do Debast, acho que podia referir o Debast. Eu fiquei a pensar no Maxi também, mas acho que o Maxi foi quase ao contrário. Eu não sei, eu tinha mais expectativa. Sei. Ele começou bem, com o tempo do Amorim, marcou o gol contra o City e tudo. Depois ele veio uma fase fraca e depois voltou a subir. Mas se calhar ficou mais ou menos ao mesmo nível que tinha começado. Portanto, não sei. Acho que é um jogo que ainda precisa ser muito trabalhado. Eh, não sei. O ano passado nós tínhamos o Trincão, que tinha sido um jogo que melhorou imenso. Eu acho que esta época não é tão claro. Não é uma coisa tão clara. Porque mesmo o Fresneda, houve ali uma fase em que ele ganhou importância, mas não é que ele tenha feito grandes jogos. Ele simplesmente foi jogou titular porque era para jogar. Ele teve quase a ser vendido, na verdade. Mas não Tenho um sei. nome por acaso, que se calhar até vão discordar porque nunca teve uma fase má, mas eu vou dizer o Yilmaz. Tipo, o nível que ele acaba a época. Tipo, já está tipo, num patamar altíssimo, mas acho que acaba num patamar ainda mais alto. Então, em termos de liderança, é, a minha escolha vai para o Yilmaz. Bem visto. Bastante válido. Bastante válido. É bastante bom. Eu, por acaso, esta é uma categoria um bocado complicada, e um bocado repetitiva, mas eu acho que vou ter que dizer o Debast. Para mim foi o jogador que, desde o jogo com a Supertaça até ao final da época, foi claramente para mim o jogador que melhorou mais em todos os aspectos. Acho que ganhou mais intensidade, melhorou também no nível com bola, no remate de longe, portanto, eu acho que. E também ganhou uma versatilidade que não tinha, portanto, eu acho que foi claramente o jogador que melhorou mais. E do outro lado, o que me piorou mais, eu estava a olhar para o plantel todo e não estava a conseguir escolher um. Ia dizendo a piada tipo Nuno Santos ou assim. Mas, se calhar até vou dizer o Desaponta. Morita. Aí, ok, boa. Era o que eu ia dizer, mas eu queria ser o último. Mas Então eu, vá, por Rui, eu também estou. acaso, não, eu posso, só para o Ricardo querer ser o último, posso lhe ajudar. Porque por acaso eu agora vou fazer o paralelismo que ele disse no flop do ano. Ele disse o Edwards, mas eu acho que claramente o jogador que piorou mais foi o Edwards, daí ele ter sido emprestado ao Barley. Portanto, eu vou dizer o Edwards porque foi um jogador que até começou bem a época, marcou o gol ao Farense fora de casa e que depois ficou sem vontade ou perdeu a vontade quando o Amorim saiu e claramente baixou o seu rendimento, daí ter sido depois emprestado. Portanto, eu vou dizer o Éder. Portanto, olha, eu vou dizer Diomande. Eu não gostei Tens um nada do ódio ao Diomande esta Diamante. época. Ok, não é que ele tenha piorado imenso, tipo, não é isso, mas ele teve tantas paragens cerebrais esta época. Eu não sei, mano, eu acho que ele fez-nos perder tantos ou mais pontos do que uns Gaio, que é aquele meme, tipo, não joga nada. E o Diomande deu tantas casas, tantas. Mas não te esqueças do jogo do Estrela da Foi Amadora. irritante. Do quê? Desculpa? Do jogo do Estrela da Amadora. Sofre o penalti do 1-0. E Pronto, marca está Uma bem. cotovelada na na cara. Vila das Aves, 3 metros fora de É, jogo. Só com Exato, mano. Photoshop. e Ele depois faz um penalti e é expulso. está bem, mas Mas marcou um marcou. gol fora de jogo. Esse é Teoricamente, muito alegadamente. altos e baixos. Não sei, eu esperava mais consistência dele. Não piorou muito, mas tipo, para mim é um jogador que até se podia vender. Não sei. Não Não, te- senti, não vai bem com ele. não temos ninguém com o perfil dele. Tem que ficar. Yeah, é Mas, impossível. Tem que mas ficar. pronto, eu e o Ricardo concordamos com o Morita. Simplesmente, não sei se o Morita perdeu um bocado a cabeça no. Houve muita conversa que o último ano do Sporting, etc. E aquela questão de eu ter ido à seleção a gravar a lesão quando tinha acabado de fazer 15 minutos pelo Sporting. E depois nunca consegui voltar ao ritmo que estava no início do ano. Portanto, escolhi o Morita. Se bem que, se ficar, ainda tem muito para dar, não é?
É. Nós podemos também dizer que pode, mas é injusto por causa da lesão. Não, não. Mas a verdade é que depois da volta da lesão não jogou nada, foi muito mal. Mas Mas foi marcou um decisivo. gol no jogo decisivo, Exato. exato. É verdade, Mas mas então, Ricardo, o que é que quis dizer do Morita? Sim, só acrescentando do Morita, eu ia só dizer que no ano passado os titulares era claramente o Ilman e o Morita, no meio campo do Sporting. E este ano, ou seja, e queria só acrescentar mais uma coisa que é, no final do ano passado o Bragança foi sempre subindo de nível e foi agarrando algumas titularidades, mas eu diria que para todos nós o Morita e o Yilmaz eram aquela base, pronto, podendo haver alguma rotação depois, mas o Morita este ano não foi esse jogador. Mesmo quando não teve lesionado no início da época, acho que ele nunca foi um jogador assim de destaque e eu realmente tinha mais esperanças e mais expectativas no Morita que não foram ao encontro daquilo que aconteceu. E só acrescentar que o Morita também era um jogador que de vez em quando estava presente em alguns gols e assistências, ou seja, não tem muitos gols e muitas assistências, mas até era um jogador com alguma chegada à área e isso tudo. E este ano realmente desapareceu e depois lá está toda essa questão, possível polémica da ida ao Japão e isso tudo, de agravar a lesão, acho que só pirou. E realmente o Morita para mim este ano, não sei. Não sei se prefiro que ele saia ou se fica mais um ano e depois sai a custo zero. Não sei, para mim é um jogador que acho que já começa a ficar mais no Sporting. Por muita pena minha. não, há mais não. Eu acho que ainda sabe ficar falsamente mais uma época. Ainda por cima se. Já estávamos com falta de médios no início da época e agora ainda estamos. Ainda queremos expulsar o Morita, não faz sentido. Vamos fazer uma avaliação do plantel e ver o que é preciso. Começar a falar do Eu mercado. só, yeah. Olha, mas fica isso é extenso. Seria para mais Pode um vídeo. ver, Temos mais alguma categoria? mas não. Acho que a última categoria eh, interessante é onde perdemos pontos. Eu disse que íamos perder pontos no Estrela. E até disse que o Nani ia marcar. O Nani já se tinha reformado na altura. O Diogo disse que íamos perder pontos em Famalicão. Ganhámos 3-0. E depois o Ricardo e o Tomás acertaram. O Tomás disse Guimarães e o Ricardo disse Aves, que por acaso é uma bold claim. É Aliás, verdade, tu sim, dizes no senhora. vídeo que o Aves vai acabar em 17º e tirar pontos ao Sporting. Eles acabam em 16º, tiram pontos ao Sporting. Muito bem. Realmente. Muito. Mas olha, só para dizer que na Bold Prediction eu gostava de ter dito que o campeão ia se decidir na última jornada, mas disse que os três grandes iam ficar separados por 5 pontos, mas devia ter ido pela primeira. Eu acertava em cheio. Verdade. Faltou o É Porto, verdade, sim, ficou senhora. 11, mas Yeah. foi coisa. Olha, mas eu vou lançar aqui uma categoria extra, surpresa, Ui, e é antecipando se calhar um bocadinho o próximo vídeo, mas dos jogadores todos que temos agora e que não é para emprestar, mas um jogador para vender. Não? Random. Não, mas tem que ser. Season recap. Jogador para vender para a próxima. Exatamente. Não, mas é conforme a prestação dele esta época, ou seja Joguei. boa, seja má, Jogador o joguei. que é que vocês vendiam? Israel. Não, yeah. Real? Mas Se não bem pode, que não pode. ele é fortíssimo ali para o namoro com o Trincão. Exato, para fortalecer o trincão, é só por causa disso. É verdade, retira a minha. É Gai. Tem que ser jogar. eu Bora diria despachar o Sam jogar. Justo. Não só porque vai dar mais em termos financeiros, mas é um jogador que está sempre lesionado. Apesar de ser um jogador que, se tiver consistência, para mim é dos melhores centrais do Sporting. Mas, Ele não tem sido que se lesionou menos este mas ano, acho, ironicamente. sim, está a melhorar, mas Não também, teve nada. Não teve nada, certo? sim, Temos que teve muito despachar o tempo Biel. lesionado e também não fez muitos jogos a titular seguidos. Ele Temos é devia que despachar o descansar. Biel também. Mas olha, eu vou fazer uma pergunta para acabar o vídeo, que é: qual foi o vídeo que mais gostaram de gravar este ano? Mas isso inclui vlogs ou assim? O que tu quiseres. Se for alguma coisa mais random, melhor, mas se não for, podemos fazer vlog e É. vídeo random. Está aqui. Estou-me a rir porque eu estou a pensar no momento em que eu mais me ri e foi quando o Diogo disse que podíamos ir a Moçambique por 22 euros. O que é que foi? Isso foi esta época. Esqueci. Foi Foi essa época, Foi no esta época, Natal, naquela sim. cena que nós estávamos. Pois foi, pois foi, pois foi.
Não, mas se calhar Preço certo número 1. olhando mais a sério, eh, sei lá, diria que Vlog é o Braga, realmente. Foi o final de uma Acho. etapa, mas foi um jogo importantíssimo. Houve algumas dúvidas se realmente nós íamos ou não, pelo menos eu que estava alucinado na altura. Não sabia se estava capaz. Há quem diga que houve lágrimas no fim do jogo, não sei. Mas deu bastante gozo e lembro-me que todo o esforço valeu a pena. Eu acho que o vlog que eu mais gostei de gravar foi talvez o do City, em casa, e ou o do City em casa ou o do Dortmund, fora. Foi um desses dois que eu mais gostei, pelo menos a mim em termos pessoais. E em termos de podcasts, eu talvez diria uma live stream do João Pereira, qualquer, que tínhamos muito para falar. Ei, pois foi, pois foi. Nós tínhamos Isso tantas acaba. pessoas nessa altura. E pá, Eu, eu gosto quando temos assim estes problemas no Sporting, porque realmente dá para eu ter adoro. bons debates e há conteúdo. Eu Porque lembro assim que a havia um ganhar penalti até nessa às altura. vezes custa um bocado de falar do Sporting. Pá, a Nós chegámos ganhar, a 10, nós chegámos a Ganhar, a 10 mil ganhar é subscritores difícil. nessa altura. mas ainda bem que estamos a Eh, ganhar. eu lembro-me disso. E eu lembro que havia um comentário que era o lugar de Leão subia, Sporting a descer. Fogo. Por amor de Deus. Tipo, obviamente trocaríamos isso todos os dias. Mas olhem, para responder, acho que o melhor vlog, pá, eu acho que o melhor vlog em si é o do City. Tipo, se nós conseguíssemos recriar a forma como está gravado também para Não, todos, tá, tipo, tá seria muito bom. perfeito. Tipo, eu raramente vejo os vlogs de volta, Esportes mas o não. City já vi várias vezes. Ahm, o Bessa também vale a pena ver. Mas eu vou falar de mim mesmo. Mas o último motivacional que lançámos, não era Acredita? Até ao fim. Que até explodiu mais no Instagram que no YouTube. Mas saiu mesmo na altura perfeita, quando já estávamos atrás do Benfica. E depois nesse fim de semana tudo está à volta outra vez. E depois toda a gente começa a comentar, eu sempre acreditei. Ah, ah. Mas adorei fazer esse, do até ao fim. Yeah. Olha, se calhar eu vou dizer uma coisa bem óbvia, mas para mim um dos melhores jogos, por experiência pessoal, foi o do título, o último jogo em casa. Porque não, foi mesmo o meu primeiro título que eu vi ao vivo, eles mesmo a levantarem um troféu. Nunca tinha visto, nem quando ganhámos ano passado, porque eu tive que sair antes da festa. Por isso, já, valeu muito a pena. E tipo aquele momento também de festejarmos o gol do Braga no estádio, também nunca tinha visto uma coisa dessas. Foi engraçado. Melhor vídeo random, um vídeo em que nós tivemos a responder perguntas, especificamente a ler comentários e a responder. Gostei bem de Yeah, fazer isso. yeah, isso foi muito bom. Senti muita interação com as pessoas, mesmo que não tenha sido uma live. Tipo, é fixe as pessoas fazendo-nos perguntas e nós endereçarmos de problemas delas. Gostei bem. Esquecemos de mencionar avaliámos todos os terceiros equipamentos do Sporting. Mas Grande vídeo. estou a brincar. Ai, ai. Dezembro, dezembro foi uma grande simulação aqui no canal. Mas olhem, a última mensagem, já que estamos a fazer o recap da época, agradecer a toda a gente que nos acompanhou, não só aqui no YouTube, mas toda a gente que vai aos jogos connosco. E finalmente acabámos com a intro de hoje estou sozinho, porque na verdade nunca estamos sozinhos nos jogos. Agradecer a toda a gente que nos acompanhou nesta dobradinha, que às vezes não aparece no vlog, porque nós não queremos gravar, mas se tudo correr bem, aparecerão mais vezes no canal para o ano. E cá estaremos quando? Bem, nós temos exatamente um mês até ao próximo jogo do Sporting, de pré-época. Sim. Mas até lá ainda devemos fazer mais vídeos, portanto, não saiam daí, pessoal. Temos que gravar alguma coisa presencial, seria muito fixe. Tipo, simular golos. Alugamos um campo e vamos simular golos para ver se eu marcava mesmo. Aquelas coisas. Tenho quase Esquece, certeza que Bora, sim. esse é que vai ser o meu vídeo favorito, mas esquece. E vai sem ser da dúvida. década, meu. Nós podemos continuar durante 10 anos que esse vai ser o meu vídeo favorito, meu. Bora. Em julho. Fica marcado. Fica marcado, pessoal. Pronto. E depois quando. É isso, vamos lançando alguns vídeos, iremos lançar depois um vídeo semelhante a este, mas previsões para a próxima época, análise de mercado. Portanto, fiquem aí, pessoal. Nós vamos continuar por aqui e olha, ainda vamos acompanhar o Sporting. Ainda temos um campeonato de futsal para ganhar. Portanto,
pode ser que saia algum vídeo. Bem, pessoal, foi este aqui o nosso recap. Espero que tenham gostado. Deixem as vossas opiniões também, os prémios que vocês dariam, os que nós demos, o que é que vocês diziam. Contem as vossas experiências nesta época, os vossos melhores momentos, aquilo que passaram. Também gostávamos de ouvir. E pronto, espero que fiquem bem. Até ao próximo vídeo. Saudações, meninas.